pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Tá Na Web, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero do fundo do coração que vocês possam encontrar alguma informação, alguma ajuda aqui nesse cantinho. É com muito carinho que eu faço meu primeiro vídeo. Ainda tô um pouco tímida, mas aos poucos as coisas vão se ajeitando. Esse primeiro vídeo eu vou falar do assunto mais importante da minha vida, que foi o assunto que me trouxe até o YouTube, onde eu descobri esse universo YouTube. É o assunto de como eu descobri que eu estava grávida. Vou me apresentar rapidinho para vocês, só para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui. Meu nome é Thalita, por esse motivo o nome tá na web. Eu tenho 30 anos, sou casada há 6 anos. E há 2 anos eu entrei nesse mundo de tentativas. Eu descobri, aflorou em mim a vontade de ser mãe. E a cada mês, a cada ciclo muito mais forte, muito mais intenso. E, gente, eu vou dividir com vocês hoje como que eu consegui o positivo, como que eu cheguei no positivo. Vão ter várias perguntas, vão ter vários outros temas que eu vou abordar futuramente. Mostrando como que foram os percursos até aqui, como que foi a minha jornada até aqui. Mas hoje eu vou contar para vocês rapidamente como eu descobri o meu positivo e como eu cheguei até ele. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar comentários aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Então, espero que vocês gostem, vem comigo. Como eu citei para vocês, há 2 anos eu tentava engravidar. Gente, tem mais história aí pra contar, tem a história de uma gestação anembrionada, tem a história de uma perda, mas eu vou contando aos poucos pra esse vídeo não ficar muito longo e aí não ficar cansativo, ok? Então, em fevereiro desse ano, eu resolvi passar num especialista em reprodução humana, reprodução assistida, e dividir minha história com ele, contar todos os exames que eu já tinha feito, que nunca tinha sido descoberto nada, enfim. Mostrei todos os meus exames, estavam todos ok, e ele me sugeriu que eu começasse um ciclo com um indutor de ovulação. Gente, eu já acompanhava o meu período fértil com testes de fertilidade, medindo a temperatura basal, e eu tinha certeza que eu ovulava todos os meses. Eu tinha todos os sintomas de ovulação, as características de quem estava ovulando, então eu tinha toda a certeza que eu ovulava. O teste ficava super positivo, enfim. Mas o médico especialista em reprodução humana sugeriu que eu começasse o tratamento com o indutor. Fiquei meio relutante, até porque esse médico já havia receitado em outubro do ano passado esse indutor e eu não quis tomar, justamente porque eu sabia que eu ovulava. Mas em fevereiro eu já estava muito cansada, já tinha sido um ano de 2014 inteiro de negativo, e aí eu falei, bom, eu preciso tentar. E aí eu comecei a tomar o indutor, gente. Ele me passou a receitinha, o esquema. Meninas, se vocês forem tomar indutor somente com acompanhamento médico, o médico precisa acompanhar o ciclo inteiro de vocês com o indutor, porque é uma bomba de hormônio e com certeza vai mexer com o organismo de vocês. Então não tomem por conta própria, porque não é legal. Vocês precisam de uma guia para fazer a ultrassom seriada. E só o médico vai fornecer isso pra vocês. Então façam um acompanhamento certinho com o especialista, ok? Depois que eu tomei os 5 dias de indutor, eu comecei a sentir muita fisgada do lado direito. Eu ovulei do lado direito, sentia muita fisgada, então no meu 15º dia do ciclo eu já tinha o pedido da ultrassom seriada. E aí eu fui fazer a ultrassom e tava lá, 2 folículos lindões, gente, lindões. Um de 22 milímetros e um de 24 milímetros. Os folículos já estavam no ponto para eclodir e soltar o óvulo. O endométrio nesse dia, tô olhando aqui que eu tô pegando a colinha. O endométrio nesse dia estava com 9 milímetros. 15º dia do ciclo, com o indutor, e meu endométrio estava com 9 milímetros. As duas coisas caminharam juntas, tanto o ovário produzindo os folículos, quanto o endométrio para aconchegar o óvulo fecundado. Ok, gente, 15º dia do ciclo,
segurei a expectativa, segurei a ansiedade. Eu estava de férias nesse mês. Gente, eu ficava muito ansiosa na fase lútea. Muito ansiosa mesmo. Como eu acompanhava com a temperatura basal, chegava no décimo... Meu ciclo é de 28 dias, certinho. E a minha fase lútea era de 14 dias. Então, chegava no 13º ou 14º dia, minha temperatura caía. Eu já sabia que ia vir. Gente, a minha menstruação nem atrasava um dia. Então, eu não tinha nenhuma esperancinha de falar, poxa, tá atrasado. Não, não atrasava. Era muito britânica, pontual. E aquele ciclo, eu viajei. Eu estava de férias e viajei com meu marido e mais 3 crianças. A minha enteada e duas afilhadas. E criança, gente, faz a gente esquecer de tudo, faz a gente esquecer os problemas da vida adulta. E elas me fizeram esquecer de tudo. Naquela fase lútea eu fiquei em paz. Ok, gente, viajamos, voltamos de viagem. Eu já estava no meu 26º dia do ciclo. Eu estava em casa, tranquila, por incrível que pareça, porque todo o ciclo era uma ansiedade terrível, gente. Eu sou muito ansiosa, meu marido ficava muito bravo comigo, que eu tinha que me acalmar, que eu tinha que relaxar, mas não dá, gente, não dá. Porque eu não achava nada que estava impedindo, nada que fosse tão agravante assim em mim para eu não conseguir engravidar, e isso me dava muita expectativa, todo mês poderia ser que tinha acontecido. E isso me deixava ansiosa, não tinha jeito. Mas naquele ciclo, por incrível que pareça, eu estava mais tranquila. No 26º dia do ciclo, faltando 2 dias pra vir pra mim, eu tava arrumando o jardim aqui de casa e aí eu não tinha sintoma nenhum de que ia vir, gente. Eu não tinha espinha, geralmente uns 10 dias antes me dava muita espinha e dor de cabeça. E uma pressão, assim, no baixo ventre, assim, como se tivesse alguma coisa pesada que fosse descer a qualquer momento. Eu não tava sentindo nada. E aí, 5 horas da tarde, eu resolvi testar. Resolvi testar porque me deu uma coisa, eu falei, eu vou testar agora. Meu marido, não faz isso, você tem que testar com a primeira urina, você sabe. Não, eu vou testar. Entrei no banheiro, 5 horas da tarde, testei. E para minha surpresa, gente, o teste apareceu desse jeito. Olha só. Gente, eu via uma linha invisível, imaginária, sombra, sei lá qual que é o nome, fantasma. Eu via uma linha e eu estava vendo aquela linha. Na época eu até participava de um grupo no Facebook e aí eu publiquei, coloquei a foto até em negativo para as meninas me ajudarem. E elas, não, realmente é positivo, eu tô vendo uma segunda linha. Gente, onde eu estava, quando eu vi essa segunda linha, eu tava vendo, eu ajoelhei e rezei e agradeci a Deus. Eu agradeci tanto a Deus, que aquilo era verdade, aquilo estava acontecendo de verdade. Saí do banheiro e fui mostrar pro meu marido. E, por fim, ele falou que não estava vendo nada, que eu que estava vendo e pediu para eu me acalmar. Mas o meu coração, gente, dizia que era positivo. Eu sabia muito bem identificar o negativo. E aquilo ali era positivo. Ok, passou sábado e domingo, eu tentei relaxar, eu tentei me acalmar. Ainda não tinha nenhum sintoma de menstruação, nem as espinhas, nem cólica, nem a pressão no baixo ventre. A única coisa que me doía eram os seios. Os seios estavam doendo, mas era o mesmo sintoma de uma TPM, né? Então eu não sabia se era o sintoma da TPM ou o sintoma de gravidez. Na segunda-feira, gente, eu acordei 6 horas da manhã. Eu falei, não, eu preciso testar. Faltava 2 dias pra eu voltar a trabalhar e aí eu vou testar. Acordei cedinho e tinha mais um teste aqui, eu fiz esse teste e olha como ficou, gente. Gente, aquele teste pra mim, pronto, a lista tava super evidente, era positivo, era o que me faltava, assim, era aquilo que eu precisava saber
pra ter certeza, eu estava grávida. Eu acordei meu marido e falei, olha, a linha ficou mais escura, eu tô indo no laboratório. Ele, nossa, mas ainda tá cedo, tal, não vai agora, espera. Eu falei, não, eu vou agora pra sair logo o resultado do exame de sangue. E fui pro laboratório e fiz o beta-HCG. O resultado saiu 6 horas da tarde, gente. E foi desse jeito que eu contei pro meu marido. Então ele foi sempre o meu braço direito, meu ombro de consolo, o ombro que eu chorava sempre. Ele sabia qual que eram os meus ciclos e não dava pra fazer nada mirabolante, não dava pra esconder ou falar que, não era, tal. Não dava, gente. Ele sabia e ele me conhece muito bem. Ele sabia que eu estava grávida e eu esperei ele tomar banho, vim pro nosso quarto, peguei o resultado do beta e coloquei no espelho e fiquei sentadinha esperando ele voltar do banho. Quando ele viu, ele falou, deu certo. Nós fomos abençoados, a gente conseguiu. Gente, que sensação maravilhosa. Que sensação maravilhosa. Esse foi meu segundo positivo. Fiz um aborto espontâneo em dezembro de 2013 e foi um momento muito difícil. Na verdade, eu passei por uma gestação anembrionada e eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que uma mulher ficava grávida e não desenvolvia embrião. Tive que aprender a duras penas e aquele positivo pra mim, depois de 14 meses da perda, foi assim, Deus falando, você descobriu a fé que existia dentro de você, você descobriu a força que existia dentro de você e por isso você foi abençoada. Gente, durante o ano de 2014 nós vivemos uma prova de fé, de acreditar que ia chegar. Eu descobri dentro de mim que a minha fé era muito maior do que eu imaginava, eu descobri que a força que eu tinha era muito maior do que eu imaginava e de verdade. Eu tive um parceiro que me ajudou em todos os momentos, estava comigo ali na luta, todos os momentos, a cada menstruação era um luto, né? Era uma tristeza muito, muito profunda, porque como eu não tinha identificado nada que pudesse impedir a gravidez, então na minha cabeça qualquer ciclo poderia acontecer, e não vinha, e eu achava que era o meu momento e não era. E aí eu fui aprender, gente, que o momento certo quem determina é Deus. Quem sopra a vida no nosso ventre é Deus, não tem jeito. Ele é quem vai escolher o nosso momento, ele é quem vai mandar o nosso milagre no momento que tem que ser. Hoje, gente, eu tô grávida de 26 semanas, eu estou grávida da Sofia, ela cresce lindamente no meu ventre, ela é a bênção que eu sempre sonhei, gente. Ela é de verdade, sabe? Hoje eu sinto ela mexer e é assim, nossa, é real, ela tá aqui. E graças a Deus ela tá muito bem, a minha gestação é muito tranquila. A partir de agora eu vou dividir com vocês tudo que eu vivi até chegar essa 26ª semana e daqui pra frente como é que vai ser. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês possam me ajudar com informações. Eu sou mamãe de primeira viagem, meu marido já tem uma filha e agora vai chegar um bebezinho. E eu espero muito que eu possa aprender e dividir com vocês algumas experiências. Gente, como eu disse, eu engravidei no primeiro ciclo com o indutor. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem começar um tratamento com indução de ovulação, gente, converse com o médico. Se não sentiu firmeza no médico, não sentiu confiança, troca o médico, gente, procura. Eu acho que eu troquei umas 5 ou 6 vezes de médico. Eu queria um que realmente entendesse o que eu estava passando, entendesse o desejo do meu coração, não me tratasse apenas como mais uma mulher que queria engravidar. Confesso que esse médico também me deixou um pouco desapontada em alguns momentos e mais pra frente eu vou contar pra vocês. Mas pelo menos ele fez o trabalho que deveria ser feito, ele me passou todo o esquema da indução e aí acompanhou a ovulação com ultrassom seriada, então foi tudo muito tranquilo assim, a questão da indução.
Gente, eu não tive sintoma nenhum com o indutor, a não ser a dor um pouco mais forte no lado direito foi o lado que eu ovulei, na virilha, assim, mais ou menos. E muco bastante e só. Eu não tive outro sintoma. Falar, eu tomei indutor, eu tive, sei lá, fiquei mais, não fiquei úmida, ou meu endométrio afinou. Não. Meu endométrio, como eu disse, ficou 9 milímetros, eu continuei com muco. O teste de ovulação positivou lindamente 2 dias. Então, gente, deu tudo certo. Porque era pra ser, era o momento de Deus, não tem jeito. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou contar mais coisas pra vocês. Deixem aí comentários sobre o que vocês querem saber durante esses 2 anos de tentativas. Posso adiantar pra vocês que eu fiz muitos exames. Inclusive, meu marido fez um exame que deu alterado e é o próximo vídeo do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Adorei dividir com vocês como que foi que eu cheguei no positivo. Espero ter ajudado alguma pessoa, alguma menina aí que tá na busca. E, gente, tem muita coisa legal acontecendo e eu quero muito dividir com vocês, certo? Um grande beijo, gente. Até o próximo.